Então, eu vou começar e a Bia depois vai continuar com a apresentação. Vou falar só uma primeira introduçãozinha. Então, eu vou começar a apresentação desse projeto que a gente está fazendo, então, em pós-Covid, no momento que alguém entrou. Ok. Opa. Aqui. Então, é um estudo piloto. Então, muitas pessoas estão reportando, pós a fase aguda de Covid, alterações ou déficits na cognição, né? São já mais de 200 milhões de pessoas infectadas, com mais de 4 milhões de mortes no mundo. Então, enfim, todos sabemos que a Covid é uma questão bastante importante. Entre as sequelas mais comuns, a gente tem fadiga, incapacidade de realizar atividades que envolvam esforço físico ou cognitivo, desregulação emocional, e cerca de 90% das pessoas têm algum tipo de queixa cognitiva. Então, a ideia é a gente investigar qual que é o impacto que a COVID pode ter no sistema nervoso central, se essas alterações, esses déficits que as pessoas estão reportando, levaria a um risco aumentado de declínio cognitivo e se poderia chegar até uma progressão para demência. Então, a gente já usa, né, a estimulação transcraniana junto com outras estimulações não invasivas, em transtornos neuropsiquiátricos, em distúrbios cognitivos. A ETCC em pacientes não COVID já vem sendo utilizada há bastante tempo para melhorar a performance cognitiva em working memory, memória episódica, funções executivas e linguagem, e também é utilizada em transtornos que são associados a algum tipo de déficit cognitivo. A ETCC ela tem várias vantagens que todo mundo do grupo sabe bem, então ela teria um custo interessante, né, vantajoso, tem a portabilidade, é fácil de usar. Então, a ideia seria utilizar a ETCC para nesses pacientes que que tiveram COVID e que continuam com algum tipo de sequela cognitiva, com algum tipo de alteração cognitiva. Então, a gente sabe que os efeitos da ETCC eles são melhorados quando tem alguma intervenção concomitante. Uma hipótese é que isso se dá porque a ETCC modularia preferencialmente as redes que já estão ativadas. E vários estudos com ETCC para frontal mais testes cognitivos mostra que as técnicas combinadas trazem um aprimoramento. Então, a gente tem estudos com linguagem e habilidades matemáticas, em que o efeito da ETCC seria mais significativo, principalmente quando ela ocorre durante, né, a estimulação junto com a tarefa de aprendizagem. Então, o long-term potentiation durante o aprendizado. Já a ETCC sozinha, ela não seria capaz de melhorar a working memory, mas combinada durante o treino, poderia sim trazer melhora no desempenho. Então, a ideia é que a ETCC seria utilizada junto com um treino cognitivo. Então, o objetivo do nosso estudo é utilizar a ETCC junto com o treino cognitivo nesses pacientes que tiveram COVID depois de 1 a 6 meses da resolução dos sintomas agudos, e a gente está interessado em avaliar aspectos específicos de memória episódica, working memory, funções executivas e sintomas subjetivos. Esses sintomas subjetivos seriam queixas não específicas, né, dos pacientes. Então, o nosso estudo, ele tem um desenho open label, é um piloto. A gente utilizaria ETCC ativo junto com um treino cognitivo, que seria utilizado através do site Brain EHQ. É um site onde você faz testes computadorizados, ele tem evidência científica, e os treinos, eles vão se adaptando ao desempenho
do paciente. Então, se ele erra mais, o treino se torna mais fácil. Se o paciente vai tendo um desempenho melhor, ele vai ficando cada vez mais difícil. A gente vai possivelmente incluir 3 testes de working memory, 3 testes de atenção e 3 de processamento de velocidade. Ainda os pacientes passariam por 2 avaliações neuropsicológicas presenciais e por uma ressonância magnética, onde a gente avaliaria as alterações estruturais e de electric field. E esses pacientes, eles vão ser recrutados na Prevent Senior Cohort Covid em São Paulo. O desenho do estudo seria mais ou menos esse, algumas coisas ainda não estão completamente fechadas, né, mas a gente, então, faria uma triagem online primeiro, os pacientes, então, que tivessem o perfil de alterações cognitivas seriam chamados para uma avaliação presencial, eles passariam, então, por um baseline com treinamento presencial com o staff, passariam a receber a ITCC ativo, juntamente realizando os testes online em casa. Então, teria um grupo ativo, um braço ativo e um braço chão por 4 semanas, e depois uma avaliação final no endpoint. Os critérios de inclusão incluiriam pacientes entre idades de 50 e 70 anos, eles deveriam ter um teste PCR positivo nos últimos 6 meses, uma forma aguda da COVID suave a moderado, sem hospitalização, e os sintomas, então, nesse questionário de symptom assessment, em que eles apresentariam alterações importantes cognitivas, então, alterações cognitivas importantes. E aí, esse score ainda está em discussão. Eles também deveriam, então, ter, né, essa presença de alterações cognitivas pós-COVID com uma avaliação clínica médica, em que eles poderiam ser solicitados testes adicionais caso houvesse algum tipo de dúvida para confirmar essa alteração. Então, entre os critérios de exclusão, a gente teria impossibilidade de fazer ITCC, COVID severo, menos de 8 anos de escolaridade, alguma outra condição clínica, neurológica ou psiquiátrica grave, uso de medicação com possível poderia induzir, né, ao prejuízo cognitivo, associado ao prejuízo cognitivo, algum tipo de patologia que fosse identificada na neuroimagem e o MoCA menor do que 26. Durante a triagem online, esses pacientes teriam, então, esse checklist, que eles deveriam ter alguns sintomas cognitivos presentes, isso também está um pouco em discussão ainda, qual o score, né, desse questionário. A princípio, 2.168 pacientes seriam contatados para fazer essa triagem online, né, essa primeira triagem, e que foram diagnosticados com COVID em julho desse ano. Esses pacientes, eles passaram, então, pela Prevent Senior. Depois dessa etapa, eles passam por uma triagem on-site, onde eles vão passar pela avaliação médica presencial para confirmar esses déficits. E, se necessário, novas avaliações são feitas para confirmar a elegibilidade. Bia, agora você segue daqui? Sigo daqui, pode deixar. Pronto, obrigada. Bom, então a gente vai fazer 2 avaliações neuropsicológicas, uma no início do tratamento e uma no final do tratamento. Para isso, a gente vai usar o ePrime ou o PsychoPy Pavlov. Eu descobri que ele tem como ser usado em tablet. Vou checar isso aí melhor nesses próximos dias. Mas então a gente faria essa avaliação neuropsicológica em um tablet, na Prevent mesmo. E os domínios cognitivos que a gente vai avaliar são esses que estão na tabela. Então, em primeiro lugar, a gente vai avaliar o funcionamento pré-mórbido estimado, né, com esse teste WAT, rastreio de processos demenciais, porque isso é um dos nossos critérios de exclusão, né, um MoCA menor de 26 pontos, que indica comprometimento cognitivo leve, isso na triagem, né, e aí no baseline mesmo, então a gente vai avaliar a memória episódica, memória operacional, funcionamento executivo, fluência verbal e humor, com esses testes que estão aí na tabela, RAVLT, PUSH. Desculpa, eu preciso. Não, tudo bem. O RAVLT é um teste de memorização de palavras, é um teste de memória episódica verbal, RUSH, visoespacial,
Esses testes de memória operacional, acho que todo mundo já conhece bem, né? NBEC, DigiSpan, sequência letra-número é um que você tem que ligar o número em ordem, as letras em ordem alfabética e número em ordem crescente, enfim, também é bem simples. O FAS, os participantes têm que falar falar o máximo de número de animais que eles conhecem dentro de determinado período de tempo. E também tem outros subtestes que são de falar o máximo de palavras com a letra F, com a letra A e com a letra S, enfim. E as escalas de humor também, acho que todo mundo já está meio careca de saber, né? Não precisa nem falar para que serve e o que são. Mas, enfim, essa é a bateria neuropsicológica que a gente vai aplicar no início e ao final do tratamento. Essa aqui é uma escala super interessante que a gente vai usar para avaliar os sintomas relacionados ao PASC. Essa escala foi compartilhada com a gente pelo Maron e pela Lee, lá de Nova York, que são, inclusive, os pesquisadores que estão fazendo esse projeto em parceria com a gente. Então, essa escala ainda não é padronizada nem nada, mas eu achei que ela é um excelente instrumento para rastrear esses sintomas pós-Covid. Então, ela tem os domínios assim, de sintomas físicos, cognitivos, emocionais e funcionais, de atividades de vida diária, assim, mais ou menos. E ela tem 33 itens, que podem ser pontuados de 0 a 5. Então, isso aí dá um score total de 130 e poucos pontos. E a gente vai usar, então, para avaliar esses sintomas do PASC, antes e depois do tratamento, se a gente vai conseguir observar alguma melhora subjetiva nesses sintomas. Pode passar, tá? Obrigada. A TDCS, enfim, acho que todo mundo também já sabe muito bem como funciona e tudo mais, mas aqui eu trouxe essa imagem só para mostrar que eu acho que vai ser esse o aparelho que a gente vai usar dessa Felix, que vai ser importado lá dos Estados Unidos pelo Maron também, a gente vai trazer de lá. E ele é feito para usar em casa, uso domiciliar mesmo, então ele vem com essas bandanas já pré-colocadas, assim, o paciente só tem que vestir. Na verdade, nesse piloto a gente está considerando fazer todo o processo na Prevent mesmo, presencial, mas ainda está também um pouco aberto à discussão e quem sabe depois do piloto a gente passe para fazer realmente totalmente domiciliar, talvez com um assistente fazendo um acompanhamento por Google Meet durante os testes, enfim, isso ainda está bem a definir. Mas, enfim, a gente vai fazer 20 sessões com 2 mA de intensidade corrente, ânodo em F3, cátodo em F4, e durante 4 semanas, né, tudo isso. Pode passar. Então. E aí, junto com a estimulação, então, como a Tami já comentou, a gente vai fazer esses testes, esse treino cognitivo com o Brain HQ, que é uma plataforma super interessante de testes cognitivos. Vocês podem até abrir nesse site aqui, vocês vão ver que é bem legal. Eu, quando não tinha a versão paga, eu fiquei brincando muito com ele, esses testes são divertidos mesmo. E daqui a pouco a gente até vai mostrar um videozinho da mãe da Tami fazendo os testes, vocês vão ver que é bem interessante mesmo. E aí, então, os pacientes vão fazer 5 tarefas por dia que vão compreender o período total da estimulação, né, que são de 20 minutos, que é de 20 minutos. E esse programa é super interessante, porque, como a Tami comentou agora há pouco, ele é um treinamento adaptativo, então ele vai avançando no nível de dificuldade na medida em que a pessoa vai acertando. Então, se ela não for acertando, se ela não for evoluindo na tarefa, o teste não vai progredir de dificuldade. Então, ele vai ficar mais fácil, na verdade. E ele também permite que todos os pacientes, independente do nível de prejuízo cognitivo, consigam iniciar todos os exercícios com sucesso. Então, assim, não é como se já começasse num nível difícil, de modo que ele não consiga fazer a tarefa. Eles sempre vão conseguir, pelo menos começar num nível mais elementar. Mas a gente mostra mais daqui a pouquinho. Eu trouxe também alguns exemplos do teste, só para ilustrar, assim, porque às vezes é difícil de visualizar, né, sem entender, tá, o que é esse negócio, o que é esse Brain HQ. Esse aqui é um exemplo da tarefa de Double Decision. Aqui, por exemplo, aparece, vocês não estão vendo meu cursor, né, mas, bom, tem um carrinho aqui no meio, e aí aparecem, nessa tarefa específica, né, aparecem alguns tipos de carro e essa imagem, assim, do Route 66, ela aparece em alguns cantos da imagem, assim, da tela, né, e aí elas aparecem por um tempo muito breve,
e depois elas somem, como está na tela da direita, e aí você tem que escolher qual é o carro que apareceu e onde estava a figurinha. Esse é um exemplo, eu trouxe mais 2 exemplos também de tarefa. Essa aqui é a Target Tracker, que aparecem esses 3 peixinhos inicialmente, 3 ou mais, isso aí vai variando de acordo com a dificuldade da tarefa. Eles estão inicialmente ali, depois passa alguns segundos e junta mais um monte de peixinho. Então você tem que rastrear onde estavam aqueles 3 peixinhos iniciais e eles ficam em movimento. Então, assim, é difícil essa tarefa, eu super penei. Tem algumas tarefas mais difíceis do que outras, mas não é tão simples quanto parece. Assim, chega a um nível elevado assim, de dificuldade que começa a complicar. E assim, pensando que são pacientes idosos, né, que a gente vai recrutar, então a tarefa mais fácil já pode ser um pouquinho difícil para eles. Pode passar, tá? E por fim, eu trouxe esse outro exemplo aqui de atenção dividida, que é outro teste do Brain HQ, que também parece muito simples, mas não é. Você tem que clicar o botão sim e não, direita ou esquerda, quando as cores forem as mesmas cores. Aí você tecla sim, e quando não forem as mesmas cores, você tecla não. Com o mouse não, as teclas para lá e para cá, para direita e esquerda do teclado. Parece simples de novo, mas o tempo é muito rápido para você responder, então não é tão simples assim. Chega um momento que fica difícil. Tami, daí se você quiser mostrar agora o vídeo da sua mãe. Pode ser. Deixa eu só. Então tá. Eu vou só aproveitar e mostrar rapidinho aqui o site. Então, esse é o site do Brain HQ quando ele não está padronizado, né? Quando ele não está personalizado. Então, aqui todos os testes disponíveis, tem os testes de atenção, esse que ele coloca aqui como cérebro, memória, socialização e inteligência, e orientação ainda. Então, são 28 testes ao todo, e, como a Bia falou, eles vão se adaptando ao desempenho da pessoa, né? Vamos ver. Seria Deixa eu treino só aqui cognitivo, então? Isso. É uma plataforma aberta de treino cognitivo, é isso? O básico é aberto e você pode pagar e aí você tem acesso a todos os treinos. Se você não paga, você tem direito, acho que a um exercício por dia, ele chama de exercício. E se você paga, você pode fazer quanto você quiser e você pode personalizar de acordo com os seus objetivos também. Da hora, legal. Vamos ver se vai dar certo. O som tá um pouco ruim, mas eu vou mostrar só um pouquinho de como foi aqui o exemplo fazendo com a minha mãe. Então, esse aqui é aquele que a Bia mostrou de atenção dividida. Então, no caso aqui, era para a pessoa dizer se era a mesma cor, né? Então, usar a tecla da esquerda para sim e da direita para não. E ele vai mostrando em verde quando acerta e em vermelho quando erra. Notem que assim é bem rápido que você tem que emitir uma resposta. Bom, então aí no caso. Então veja que minha mãe também achou muito rápido, e aí. Bom, enfim, esse é um exemplo. Um outro exemplo tá em 16. Só um minutinho, pessoal. 15 e. Então, esse aqui é o estátua, então vai aparecer uma imagem padrão, e você tem que dizer se a imagem que está passando, as imagens que vão passando, é ou não a imagem padrão. Peraí, um minuto. Ficou ruim porque ficou com esse áudio meio cortado. 16h30. Acho que eu não tô falando.
A imagem padrão... Peraí. Tá difícil aqui de... Peraí, desculpa, pessoal, tá difícil aqui de achar o ponto certo. Eu preciso ir para 15. Essa é a imagem padrão. Então, essa é a imagem alvo. Então, é essa que ela tem que dizer se é ou se não é. Na verdade, quando ela não for, você só tem que esperar. Então, tem que inibir o movimento de... As imagens vão passando bem rapidinho. Então, esse é o da estátua. E agora é mostrar só mais um para ilustrar. Então, esse é parecido com aquele dos peixinhos que a Bia mostrou. Tá, ficou ruim, então, filho. Então, esse aqui é só um exemplo de que... Ignorem essa interação. Então, aqui o que aconteceu foi, como ela errou com 3, ele voltou e passou a fazer com 2. Então, daí agora ele continua um tempo com 2 e depois vai aumentando a complexidade, vai ficando mais difícil. Conforme, enfim, ele se ajusta, né, ao desempenho. Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar dos testes. E qual que foi o feedback da sua mãe? Ela ficou mais inteligente depois? O que aconteceu? Não, ela não quis parar, na verdade. Ela fez os 28 testes, porque acho que a gente não tinha selecionado alguns, né? Mas a gente fez em 2 sessões. Ela achou meio cansativo fazer tudo. Ela ficava um pouco... enfim, dava umas... não desculpa, mas ficava meio chateada quando ia errando, mas aí quando ia acertando, gostava e, enfim, ficou curiosa para ver todos os testes. Entendi. Mas quanto tempo durou cada sessão? Cada sessão? Então, ao todo, acho que foi 2h10. Esse vídeo tem 1h30 e tem mais uma parte final que eu não gravei, tá? Mas você fez de 1 hora, mais ou menos? Eu fiz 1 hora... Não, porque eu pergunto porque a gente faria de 20 minutos. Certo. Então seria bem mais tranquilo. Mais tranquilo, sim. Esse de 1h30 a gente parou porque ela estava bem cansada. Então, realmente, 20 minutos acho que é mais tranquilo e 1h30 é bem puxado. Porque os testes, tem alguns que são bem, bem fáceis, né? Dos de atenção, ela achou esse o mais difícil, o de seguir as bolinhas. Ele é mais complicado mesmo. Principalmente porque, como eu tinha treinado antes, ele vai aumentando, né? Daí você vai errando, ele vai diminuindo. Então, ela não começou do zero, que acho que se você começa
Do zero, de fato, ele vai se ajustando e aumentando a complexidade aos poucos. É mais fácil do que já começar com 3 bolinhas. Então, É verdade. Bom, gente, então, para finalizar, em relação às nossas análises de dados, nosso desfecho primário vai ser analisar um score cognitivo composto, em que a gente vai sumarizar o desempenho em todos os testes neuropsicológicos e comparar os dois grupos, né, em relação à estimulação ativa ou chão. Em relação aos desfechos secundários, a gente vai avaliar o desempenho individualmente em cada teste e a gente vai considerar scores Z maiores do que de um ponto, como mudanças clinicamente significativas. Vamos rodar um modelo linear misto também, com esses parâmetros que estão aí embaixo, e também com os dados de neuroimagem a gente vai fazer modelamento de campo elétrico e a gente vai fazer algumas análises de volume também, principalmente com estruturas frontais. Pode passar também. Por fim, então, os próximos passos são conseguir a aprovação do comitê de ética. A gente já está redigindo o projeto para o comitê. A gente também está precisando recrutar algumas pessoas para compor essa equipe, porque como esse piloto muito provavelmente vai ser feito todo presencialmente, a gente precisa de uma pessoa que fique fazendo o treino, que fique fazendo as sessões com os pacientes todos os dias. Então, vai ser basicamente todas as tardes de todos os dias úteis do mês. A gente também precisa começar a importação dos equipamentos, porque, como eu falei mais há uns minutos atrás, eles vão vir lá dos Estados Unidos, então, por hora, o piloto a gente vai fazer com os equipamentos que a gente já tem na AMT mesmo, mas depois a gente vai importar os equipamentos de lá. E também, detalhes pequenos, mas a gente precisa começar a programação dos testes, a treinar quem vai aplicar e tudo mais, mas por hora é isso. E qual seria a diferença dos aparelhos que vão ser importados para os aparelhos que vocês têm? Daria para fazer de casa? Os que a gente vai importar, eles são projetados para uso domiciliar, né? Então, é meio que one size fits all, você bota e pronto, e tá pronto para começar. E esses daqui não, os que a gente tem aqui, eles precisam que a gente aqui posicione e tal, nos participantes. Mas alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só fechar. Vocês vão fazer o TDCF junto desses testes cognitivos? Ou teste cognitivo, teste cognitivo? Simultâneo. Simultâneo. E ver se ocorre melhora no desempenho ao longo do tempo. Melhora nos testes neuropsicológicos, né? Porque o que a gente espera é que haja uma generalização, que o desempenho nos testes durante a estimulação consigam ser generalizados para um melhor desempenho nos testes neuropsicológicos, que vão ser avaliados antes e depois do tratamento. Entendi. Legal, isso é bem interessante. Mas a gente está mudando bastante, né? A gente decidiu de uns dias para cá que vai fazer só o grupo ativo agora, por exemplo, para fazer piloto, né? E testar coisas mais como não tanto eficácia, mas parâmetros como feasibility, usability, então ver isso se junto com estimulação o paciente aceita, se vai ter muita dificuldade em aceitar. Vamos ver, estamos encarando mais como um piloto agora. Uma coisa legal é que a gente vai ter ressonância de todo mundo, então dá para fazer modelamento também, ver se vai ter uma relação. E uma coisa que a gente discutiu é que a síndrome do Covid ela é heterogênea, né? Então a gente também nem sabe se não tem nem CID, por exemplo, né? Então a gente não sabe quais domínios melhorariam. Então se é o domínio mais de função executiva, domínio mais de memória, domínio mais de linguagem, e principalmente a estimulação do córtex pré-frontal, né? Então talvez fazer isso de um aberto, ver aonde que a gente encontra mais sinal, em qual função cognitiva, e aí depois talvez desenhar um ensaio clínico maior para uma função específica.
E esse aparelho, ele é one size fits all e ele é uma dose de corrente também? Sim. Ele pode ser usado diferente, né? Não é que nem o Flow, ele é mais customizável. Na verdade, ele é mais customizável, tá? Ele tem mais espaço de parâmetros. E o legal é que ele é acionado por um token, pelo que eu vi no estudo da lei, que ela usou, e que eu imagino que seja o mesmo equipamento, né? A pessoa digita um token no aplicativo associado à estimulação e aí começa automaticamente e de forma contínua. Bem legal, bem interessante. Parece bem tecnológico também. Essa ideia de combinar tratamento, né? Eu acho que Professor. os testes. Manda ver. Não, eu só ia dizer que os exercícios lá do site, eles têm uma interface, assim, para de fato te deixar, sei lá, estimulado a ir tentando melhorar o desempenho, assim, tem umas estrelinhas que aparecem quando acerta, tem uns reforços, assim, que acho que pode ser interessante, acho que o pessoal pode realmente ficar, assim, engajado a fazer o treino. Gamificação, né? É um joguinho mesmo, assim. O maior Desculpa, Laís. reforço para mim. Ah, Laís, pode falar, você ia falar. Não, é que na verdade eu não peguei o começo da apresentação de vocês. Mas vocês vão testar isso em pessoas com síndrome que tiveram algum declínio cognitivo pós-Covid, é isso? Daria para controlar com idosos sem que não tiveram Covid, em vez de, por exemplo, seria alguma opção? Ou não? Mas qual que seria a ideia de controlar com idosos que não tiveram Covid? Porque daí, no caso, daria para ver se, por exemplo, de fato, em tese, funcionaria para a questão do declínio cognitivo causado pelo Covid, né? E não pela idade, você diz assim, Exato, alguma coisa nesse sentido. Laís, mas já não é meio controlado pelo baseline das pessoas? Da própria pessoa? Ele já é controlado, né? Mas, bom, sei lá, eu tava só pensando aqui que talvez seria a mesma coisa de controlar, por exemplo, com sujeitos saudáveis e população com algum, enfim, não sei também, só foi uma ideia só. Eu entendi o que você quis dizer, mas também não é algo muito usual que a gente faz, né? Porque você não vai fazer um tratamento em um velhinho saudável, né? O que você espera acontecer exatamente, né? Porque tem alguns estudos que falam, né, de melhora cognitiva em sujeitos idosos que têm algum tipo de declínio, que acabam tendo declínio com o passar do tempo, né? Mesmo mas aí já é saudável. Mas eu acho que se fosse fazer algo, aí é o chão mesmo, né? Aí sim você tem a evidência, né? Que você está procurando. Né? Uma coisa que eu fiquei pensando é que a gente está incluindo pacientes de 50, 70 anos, né? E a gente está chamando de idosos, mas acho que tem esses de 50, 60, não sei, 65, talvez. Eles falaram até para fazer uma randomização. Agora, como não vai ser randomização, vai ser aberto, tudo bem, mas até sugeriram randomizar, você viu o que ela falou, né? Randomizar por extrato etário também. Né?
Tá. Por idade e pelo desempenho no Moca também, para deixar isso bem balanceado. Sim. Tem alguma ideia de N, assim? De... De tamanho de N. amostra? Não, então, no final a gente decidiu fazer piloto mesmo, para ter parâmetros como tamanho de efeito, né? Enfim. E aí, assim, tem 3 domínios, né, cognitivos que parecem comprometer mais. Então, é ver aonde vai ter mais sinal e aí até refinar a população-alvo de acordo com esse sinal, né? A Bianca tinha comentado aqui que os exercícios do site são parecidos com exercícios do neurofeedback, Do site. do Brain Aham. HQ. Ah, é? Interessante. Legal, não conheço muito neurofeedback também. Eu também não. Quer comentar, Bianca? Ok. Ela vai precisar sair. Vamos ficar curiosos. Para o próximo. A Bia, inclusive, tem interesse em participar. Eu contei para ela do estudo e ela falou, nossa, super interesse. Então, ela Volta aqui, Bianca. Mas acho que a Laís fez uma pergunta dos parâmetros. Acho que estava perguntando alguma coisa do tipo, se ficar muito rápido, muito difícil, ele desacelera. Não sei se foi isso que a Laís quis perguntar. Tá. Foi isso ou não, Laís? Interpretei a sua pergunta. Então, na Sim, verdade, a pergunta foi mais direcionada porque a mãe da Tami falou que ela achou muito rápido, de repente é tão rápido que a pessoa não consegue nem responder, assim, né? Talvez Então, se daria para desacelerar isso. Ele vai desacelerando, ele fica até assim, bem. Na verdade, é que eu não consegui mostrar bem porque ficou com cacofonia e toda vez que eu falava no começo do teste, enfim, ficou o som bem ruim, mas ele começa com uma instrução na tela, eu posso até mostrar aqui, se vocês quiserem. Tá dando para ver? Tá compartilhando. Tá, então, aí quando a gente entra aqui, por exemplo, nesse de atenção dividida, mesmo que eu venha aqui no estágio 1, como eu já fiz, ele vai começar numa velocidade maior, eu acho, já. Daí você vai fazendo e tem, tá vendo, tá bem rapidinho. Então, se eu começo a errar muito, peraí, eu não vou responder nada aqui, eu vou responder tudo. Ele vai, em teoria, para ele ficar mais devagar. Ele tá mais devagar agora já. E qual o objetivo, Tami, de diminuir, não aumentar? Porque, por exemplo, geralmente os treinos cognitivos, eles acabam começando mais, e aí levando isso em consideração, né? Sendo mais lento e aumentando conforme a performance. Não, então, ele faz isso. O que acontece é que, como eu já joguei antes, ele ficou com o resultado anterior. Daí ele sempre volta do seu estágio anterior. Então, se eu estivesse fazendo pela primeira vez, ele ia começar devagarzinho, e aí ele mostra a instrução, como faz e tal, dá um exemplo aqui. É que, no caso, eu já fiz, então acho que eu não consigo mostrar, mas tem até como fazer um treino personalizado aqui. E aí... mas ele traz as instruções no começo, começa devagar, e aí vai aumentando a complexidade. E aí ele se ajusta. Então, se você começa a ir mal, né, começa a errar, ele volta pro mais fácil. Professor, você tá mudo. Você pegou a época do Passat lá do H1, né, Tamires? Peguei. É tipo um Passat... Isso. Online. E, tipo, muito mais legal, assim. Uhum. Que era um joguinho da Mary-Ann, inclusive, Laís. 8 anos atrás, né? Mas, tipo, parece
décadas tecnológicas atrás. Assim. Pois é. E aí dá para você, por exemplo, você fala, e aí cada jogador, cada paciente teria um ID, assim, certo? Isso, é. Uhum. Tem uma conta, Massa. Isso é uma boa pergunta, se a gente consegue coletar esses dados, porque nesse paper, inclusive, foi só através de... Fala, dá para coletar Não, então, performance? por exemplo, eu não consegui, eu tentei ver o desempenho da minha mãe, e aí eu não consegui separar o que ela tinha, porque no caso, o que eu fiz? Eu passei a minha conta para ela, né? Então ela logou e apareceu como se fosse a minha conta. Então eu não consegui separar naquela sessão o desempenho, mas pode ser que eu ainda não tenha aprendido a mexer direito, assim. Entendi. No meu, eu até consigo ver o meu percentil em cada uma das tarefas. Eu acho que isso aqui é o Mas mais por dia? reforçador. Não, é um acumulado mesmo. Isso, Um acumulado, então. realmente. Também só consegui Por ver dia, não. acumulado. Tá. Por sessão, né? Não consegui ver por sessão. Tem razão. Talvez isso, Bia, a gente estava lá conversando, Mona, esqueci o nome dela agora. É Mona. Mona. Pergunta para ela se para pesquisa a gente não teria esses dados sessão por sessão, de reaction time e accuracy, né? Porque isso seria importante a gente saber, né? Então, uma coisa que eu comentei para ela no e-mail anterior foi sobre o tempo de ação com mouse e trackpad e tal, e ela falou que os testes não são baseados exatamente em tempo de resposta. Então, que isso não é um problema para se preocupar e tal, mas a acurácia, sim. Sim, alguma coisa eles são baseados, né? Mas acho que bom, tem alguns testes que ele tem um tempo limite, né? Então, talvez seja o tempo limite dele, não o tempo. Ele não marque o seu tempo de reação. É se você fez ou não no tempo. Isso, no tempo dele. Tem aqueles das borboletas lá, fica bem demora, rapidinho. né? Uhum. Talvez por ele ser em iPad, iPhone e computador, ele não tenha reaction time, porque cada um vai ser diferente mesmo. Uhum. Mas aí a acurácia, acerto e erro, ele tem que ter, né? Sim, isso sim. Eu vou perguntar para ela, então, esses dados sessão a sessão, né? Sim. E de cada um deles, né? A gente precisa saber, não um sumário só, né? Mas isso aí. Legal, pessoal. Aproveitando para os próximos JCs, seria legal se outros projetos fossem apresentados, algum voluntário ou alguém para a gente convidar. Eu tinha ficado, né, de apresentar, mas se tiver alguém, Laís, você quer apresentar, fica à vontade. Não, eu falei que eu não vou me dispor, porque da última vez eu só me ferrei. Poxa. Não, mas aí acho que não é tanto apresentar R, não sei o que, tem apresentar mais as coisas. Mas assim, acho que no futuro, não agora também, mas no futuro eu consigo apresentar o resultado do meu neuroimagem. Então, desculpa, não vou conseguir agora mesmo. Não, tranquila. É que sempre acaba sobrando para quem fica. Sim, você, o Paulo apresentou, a Beatriz, enfim, apresentaram várias vezes e tal. É só. Vocês mostraram lá na reunião da Jacinta, foi legal, mas queira ou não, metade das pessoas estão aqui na reunião. Daria pra gente fazer um conjugado aí, Paulo, mostrar algumas coisas, mas eu acho que realmente, talvez, o Reconol tá pra sair, então, assim, nossa, mas tem poucos sujeitos ainda. Desculpa. O análise de volume, só que a gente tem pouquíssimos sujeitos, eu acho que não faz nem sentido ainda. Se usar só baseline, tem 13.
Então, mas não faz sentido fazer só baseline, não? Você acha que faz? Não sei. Seria para estimar os volumes e não sei também. E A gente sobra, né? não conseguiria traçar nenhuma relação com isso, né? Exatamente, com desfecho, né? Nem com... Estou procurando aqui. Vamos ver. O Pedro acho que já apresentou recentemente. Apresentou, sim. Tami, talvez se quiser parar de gravar. Ah, sim, desculpa. Não.